Pode não ser. Poema dedicado a Taiguara. Pode não ser a internet o que nos fode. Ela que embola, que deprime e amedronta. Se você pensa que sozinha ela dá conta, tá tudo errado, meu bem. É isso que não pode. Pode não ser o miliciano o que te mata. É mais um nome do capitão do mato, do justiceiro, da volante e do jagunço. Mão grosseira do monstro de 1000 patas. Pequena moenda na grande fábrica de presunto. Pode não ser esse calor o que sufoca. Ele é a morte anunciada para o futuro. Quem morre agora, meu bem, já vem morrendo. Desde as galés, nas filas, florestas, nas minas de fome, executados nos muros. Pode não ser a presença de Deus o que nos salva. Ele é coisa de cada um, não precisa intermediário. Pior ainda, meu bem, se quem está te servindo de guia é um desses grandes salafrários. O que nos mata nessa hora é a falta de força, disposição para luta e união. Falta organização. A juventude falar por si nas escolas. Os artistas, os motoboys e os Ubers não aceitar mais esmola. Os sindicatos, os partidos, todos os movimentos fechar a corrente, ser essa mola. Salve Taiguara, o amanhecer, amanhecendo, amanheceu. Hoje, 9 de maio, estamos iniciando esse vídeo número 9 de conversa com os amigos, como tenho dito. Dessa forma, em função, claro, do Dia das Mães, amanhã é dia da vida, a mãe símbolo da vida, a mãe símbolo do amor. Nem vamos falar, né? Versus, não, a mãe essa coisa do consumismo, versus o consumismo, versus a estupidez. Vamos falar de amor, né? Vamos falar nessa lembrança. E aí, ninguém melhor do que Taiguara, grande músico, grande poeta, compositor poeta, grande pianista, intérprete, e um companheiro da resistência à outra ditadura. Então nós, por esse motivo, começamos com esse poema, e tem um outro motivo também, porque hoje a gente queria dar uma avançadinha na conversa, a gente começa a falar um pouco mais de longo prazo. A gente tem falado muito da estrutura, da conjuntura, do momento que a gente está vivendo, né? Com a chegada do coronavírus, que nos motivou a começar essas conversas e tentar buscar, dar uma organização, ajudar a gente a se organizar e a interagir e a organizar nossas cabeças, tal, refletir sobre a nossa vida, porque a gente precisa e vamos sair melhor dessa crise, nós vamos sair melhor, nós vamos sair como seres humanos e o mundo vai sair melhor. Isso é uma interpretação que está sendo feita por muita gente, né? Então, eu queria colocar então hoje dois elementos para a gente na nossa conversa. Um é o elemento da história em si. Eu costumo dizer que a história é a mãe de todas as ciências. Por quê? Porque tudo se coloca na história. Você fala assim, o Brasil foi descoberto. Quando o Brasil, por português, quando os portugueses chegaram aqui? Se você falar que foi em 1800, você não está localizando direito na história. É porque em 1800 a realidade do mundo era outra, a realidade daqui do Brasil já era outra. E assim por diante, né? Então, a história é a mãe de todas as ciências. Se você não tiver precisão quando você vai falar de um assunto, você come gato por lebre, você mistura alhos com bulgares. Tem gente que fala assim, mas no Brasil, isso só acontece no Brasil, sempre foi assim, isso só acontece no Brasil. Geralmente quando as pessoas falam que isso só acontece no Brasil, eu costumo dizer o seguinte, às vezes depende da situação, se é para brincar, eu falo assim, isso que você está falando, você podia trocar, se esses só acontecem no Brasil, fala assim, isso sempre acontece no capitalismo.
sempre acontece no capitalismo. O que acontece? Injustiça, exploração do homem pelo homem, ganância, crime por invição, como diz o povo caipira, né? O que mais? Corrupção, nego sendo comprado, isso acontece no capitalismo em geral. E aí aí quando chega em momentos assim, como o capitalismo, a história trouxe o mundo no que pé que estamos hoje, onde o mundo está globalizado, como a gente diz, então a gente está vendo uma doença atingir todo mundo ao mesmo tempo. E a porta de entrada é a porta da casa dos ricos, porque é quem mais viaja no mundo, ou das pessoas que tem mais estudos, jovens que estão trabalhando. Tem gente da minha família que está lá na Austrália, e tem outro tem lá nos Estados Unidos, e não sei o que lá. Então, isso não tinha nos permitido um maior conhecimento do mundo, da realidade do mundo. Porque o olho do mundo, o olhar do mundo, a gente estava vendo com óculos dos outros, né? Então a gente conversou sobre a questão da ideologia, do jeito de ver o mundo, né? Como funciona a sociedade, qual é a estrutura que ela tem de política, etc. Como é que tem os interesses da economia privada, do setor privado da economia, e que é fundamentalmente criada para o lucro, voltada para o lucro, e a outra que interessa para nós, que é a da saúde pública, do interesse público, da educação pública, etc. Então, nós precisamos voltar, eu prometo, precisamos voltar a aprofundar essa questão do papel da história como a mãe de todas as ciências, né? Mas antes, eu preciso dar uma arrematadinha no que nós falamos, porque não é nada insignificante, do que nós falamos no vídeo 8, que a gente conversou sobre a necessidade da gente ter uma pauta. Quer dizer, a Rede Globo é que tem pautado as conversas. Vamos tomar essa pauta, vamos construir a nossa pauta para a gente poder agir, não agir em cima da conjuntura que ela desenha, da conjuntura que ela coloca, dos embates que ela traz para a gente. Vamos trazer dos embates que nos interessam, né? E aqui nesse vídeo a gente tem trabalhado basicamente nas minhas conversas, basicamente com o embate com relação ao coronavírus. Tem outros embates tão importantes ou mais do que esse, mas que eu, por exemplo, não adianta eu falar, vamos fazer tal coisa contra o Bolsonaro. Eu sou um cachorro sem dente, eu costumo brincar, porque eu não tenho força política nenhuma. Eu tenho a força do meu engajamento, do meu conhecimento, da minha vivência de vida e tal. Então, agora eu posso falar para vocês uma coisa que eu escutei. Eu escutei, por exemplo, uma pessoa falou, pô, e a nossa pauta? Aí nós falamos do estudo das pessoas, dos nossos técnicos e cientistas do INPE, que estavam fazendo um estudo interessante que mostrava assim, nós que estamos querendo enfrentar o coronavírus organizadamente, etc., né? E para ele para as mortes, tentar segurar essa dificuldade de demanda que nós estamos tendo de segurar as mortes, né? As doenças, o avanço da doença, é a questão de ser enfrentado regionalmente. Isso foi uma pequena iniciativa. Aí outra pessoa me disse assim, e a questão essa pauta é uma pauta ainda para as autoridades, para os cientistas, etc. E uma pauta para o nosso pessoalzinho daqui do andar de baixo. No que a gente pode ajudar? Eu acho que a gente pode ajudar até nessa. Por exemplo, se alguém conhece um vereador aqui em São José dos Campos, fala, pô, ô vereador, porque o vereador é da farmácia, da padaria, não sei o quê, porque é esse tipo de gente que a gente tem sido eleito. Escolha da população, é o cara da igreja, ou da academia, não sei do que, fala assim, pô, vocês estão a favor do quê? Vocês estão querendo o quê? Vocês estão apoiando o prefeito que está fazendo? Pô, Então, isso é uma forma de fazer política, de influenciar no jogo, né? A outra, por exemplo, alguém me trouxe uma ideia, falou assim, por que a gente não fala para a juventude, para os artistas? Fala assim, vamos juntar a juventude, juventude, fazer uma frente da juventude, artistas progressistas,
democratas e contra o coronavírus. E aí faz uma pauta, faz uma agenda, faz assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós queremos isso, que o prefeito faça isso, nós queremos que o governador bote essa região metropolitana para funcionar, nós queremos que não tenha aula nas escolas, ou queremos que tenha aula, não sei. Aí cada setor, assim, cabe ao jovem sabe, dizer o que ele quer, o que ele está precisando, e idem em relação aos artistas, né? Bom, eu prometi, vou voltar à história. Tratar da história como a mãe de todas as ciências e que nos ajuda a organizar o nosso conhecimento e localizá-lo no tempo e no espaço para a gente poder agir. Mas, para encerrar o dia primeiro, esse nosso vídeo, essa nossa comunicação, falando em relação ainda ao Dia das Mães, eu queria ir aí falando contra o consumismo, né? Esse símbolo do capitalismo, que é o consumismo, que a Rede Globo nos trata muito mais como consumidor do que como cidadão, como eu já disse no vídeo 8. A gente vai terminar com uma música que depois, no próximo vídeo, eu vou falar dela. O meu amigo, parceiro e companheiro, Del Lopes, cantando uma música que fala que dinheiro não é mais que gente. Eu preciso de mais tempo para falar quem que deu esse mote, quem é que me ensinou, né, com a sua sabedoria de homem preto, analfabeto, que vive no meio do mato, quem me ensinou a refletir, a pensar e concordar que dinheiro não é mais que gente. Muito obrigado. Então nós vamos terminar com a música. Divirtam-se. Obrigado. Essa cantiga é bem pertinente. Dinheiro não é mais que gente. Uma parceria com Moacir Pinto. A criança quando nasce, só 3 coisas quer da vida: caminha, barriga cheia e carinho na medida. É essa sabedoria que me faz viver contente. Com ela eu tenho certeza, o dinheiro não é mais que gente. Comendo do azul marinho, nosso peixe com banana, bebendo da Paraty, depois um café de cana. Não tendo desequilíbrio, todo mundo era parente. Foi assim que eu aprendi, oh, dinheiro não é mais que gente. Nas casas dos compadres, a turma se reunia pra contar causa, pra jogar troco, malha também divertia. Na festa dança esquentava, todos riam de contente. Foi assim que eu aprendi, oh, dinheiro não é mais que gente. Sem tanto pra se comprar, eu criei meus 11 filhos. Hoje pra criar 3, 4 é um grande desafio. É por isso que meu verso continua insistente. Que me desculpe o adverso, oh, dinheiro não é mais que gente. Hoje em dia uma loucura, até falo com a mulher. Quanto mais dinheiro entra, menos dá pro que se quer. Pego nele com cuidado, que é pra não sentir dor. Dinheiro é pra ser o servo, nunca pode ser senhor. Quem vive dessa maneira, cresce na vida e na substância. Ganha pra humanidade, deixa de lado a ganância. E você, amigo ouvinte, que aprecia esse repente, o negócio é o seguinte, oh, dinheiro não é mais que gente.